Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel, venho em nome de Jesus Cristo fazer análise da obra Declarações de Fé das Assembleias de Deus. Fiz a leitura recentemente e encontrei aí uma excelente obra, mas que em alguns pontos precisa de que seja feita uma análise para avisar as pessoas de alguns pontos importantes. Tá? Eu redigi aqui o texto, um pequeno texto, e eu vou fazer a leitura. Se for necessário, eu faço algum comentário, mas eu vou estar lendo aqui a análise que eu fiz da obra. Declarações de Fé das Assembleias de Deus, análise sintética da obra, por pastor Uriel Blanc Zimeré. Tendo-me dado a leitura desta obra, organizada por Ezequias Soares da Silva e endossada pela liderança nacional das Assembleias de Deus, através da indicação de certo irmão em Cristo, acabou-se por ser uma breve recapitulação do curso teológico ministrado por uma escola da Assembleia de Deus, não me trazendo qualquer nova revelação, mas que dá oportunidade a comentários pertinentes à saúde espiritual da doutrina crida, professada e ensinada nessa grandíssima denominação nacional. Faço sinceros votos de que tal obra produza bons frutos no seio da Igreja de Cristo e que não seja tomado como o livro da lei das Assembleias de Deus, como instrumento de coação ao crente humilde que procura servir a Cristo com reverência, mas seja um guia sugestivo dado por bons pastores ao rebanho que lhes foi confiado, não discriminando igrejas locais que eventualmente não comungam de total acordo com esta obra, como de fato existem. Esta obra ela assume a posição de ser a declaração de fé das assembleias, só que existem ministérios dentro da Assembleia que não concordam com tudo que é feito, com tudo que é falado ali nesta obra. É claro que a gente não quer a fermentação de heresias, queremos que todos falem a mesma coisa, que tenham o mesmo espírito, mas é fato que alguns pontos ainda não foram concluídos como doutrina e não é possível tomar posição a respeito deles ainda, e é importante nós respeitarmos o posicionamento de certos irmãos a respeito de certas coisas. Então, esse livro, essa obra, ela não pode ser tomada como o livro da lei das Assembleias de Deus. Então, ninguém pode usar isso aqui para dizer assim, olha, tem que fazer desse jeito. Não é assim. Que ela possa ser usada como um guia sugestivo dado pelos pastores para guiar o povo que foi confiado a eles, mas não como um livro da lei, tá certo? Continuando aqui, desde já faço claro que não é minha intenção difamar ou faltar com o devido respeito e consideração a esta obra importante para a Igreja de Cristo e essa maravilhosa iniciativa, e nem aos seus executores, líderes dessa honorável denominação, mas esclarecer a incoerência do texto apresentado em pontos específicos que cito com relação às Sagradas Escrituras. Sem erros gramaticais ou ortográficos, a obra apresenta 24 capítulos de assuntos vitais à Igreja, muito bem propostos, mesmo que resumidamente, dos quais comento somente aqueles que considero desvios da verdade revelado nas Escrituras. Então, meu interesse não é difamar nem a obra e nem as pessoas que executaram essa obra, que compuseram essa obra, mesmo porque são líderes da igreja e merecem todo o respeito, essa denominação grandiosa que Deus levantou, amém? Então, mas o que eu venho fazer aqui é apontar certas questões específicas e que eu dou a contra-argumentação, tá certo? Buscando grande apoio das Escrituras, um espaço considerável foi designado para a apresentação de versículos como referências bíblicas. No entanto, a abundância de argumentos ou referências para legitimar tais declarações de fé não se efetiva para o fim que propõe, caso essas mesmas referências e argumentos sejam distorcidos e interpretados erradamente em sua exposição. Tal verifica-se quando é proposto que Jesus não disse o que disse ou que não era o que queria dizer, mas outra coisa.
Esta outra coisa não é nada além de um flagrante negação das palavras de Jesus, o qual deixou claro quando usava figuras de linguagem como parábolas e quando discursava claramente aos seus ouvintes. Assim, alegar que Jesus usou uma figura de linguagem, quando na verdade estava falando diretamente, distorce as palavras de Cristo e falsifica o Evangelho. Ou o escritor não sabe que é uma figura de linguagem, ou supõe que o leitor não saiba. Verifiquei alguma ocorrência assim nesta obra, as quais exporei e analisarei. Uma coisa perigosa é você dizer que Jesus não queria dizer o que disse. E encontrei um flagrante disso nesta obra. E quero alertar os irmãos e vou expor em breve. Assumindo um estilo mais técnico e não literário da apresentação do assunto, como fazem os escritores de bulas de medicamentos, a única beleza na obra é das escrituras citadas com as suas maravilhosas declarações e promessas que alegram o coração de todo crente em Jesus Cristo, o que faz a leitura tolerável, pois caso as faltasse seria insofrível. Basta, por exemplo, ler as cartas de Antônio Vieira para entender que um texto, ao falar das coisas de Deus, não necessita assumir a forma maçante com o ar de seriedade para ter aparência de legítimo e verdadeiro, mas pode trazer a graça literária que mais contribuirá para a edificação do leitor. A organização desta obra não teve qualquer preocupação quanto a isso ou não foi capaz de fazê-lo, mas secamente cumpre como uma tarefa obrigatória, sem qualquer paixão, deixando outra tarefa difícil ao leitor, que é de digerir um texto sem qualquer sabor literário. Então, quando você é dado à leitura, você percebe que existem textos que são maravilhosos, prazerosos de ler. E o texto apresentado desta obra tem uma dificuldade muito grande. Se não fosse pelas escrituras tiradas da Bíblia Sagrada, que trazem a beleza à obra, né, as promessas maravilhosas, seria difícil de ler essa obra. Então, ou o escritor não foi, ou os organizadores não foram capazes de fazer uma obra atrativa, ou não tiveram preocupação alguma com isso. Então, é como se estivesse cumprindo uma tarefa e o resultado final é como se fosse uma receita de medicamento que você lê por obrigação. E esse não é o propósito. Há uma beleza no Evangelho que precisa ser refletida, inclusive quando se comenta sobre ele. Claro que, em sua grande maioria, a obra se mostra utilíssima e muito fiel às Escrituras Sagradas e à sã doutrina, alcançando uma grande importância como instrumento para o mundo eclesiástico. Muito alegrei-me pela menção e apresentação de questões fundamentais à edificação da Igreja, tais como as Escrituras Sagradas, a afirmação de sua verdade sobre a Trindade, o batismo no Espírito Santo, a cura divina, a segunda vinda de Cristo, sobre a família, em seu modelo e o posicionamento contra o homossexualismo, mesmo que, resumidamente, esses pontos foram bem abordados. Entretanto, são encontradas questões de clara contrariedade com as escrituras, Sagradas Escrituras, as quais são doravante apresentadas. Então, como eu tenho mencionado, são 24 capítulos de assuntos fundamentais para a igreja. É muito importante ter domínio sobre esses assuntos e conhecê-los. Muito importante saber sobre eles. No entanto, eu separei alguns pontos aqui específicos. Não acho que a obra toda seja comprometida por causa disso. São pontos específicos que eu trago aqui uma crítica e não enxergo como foi apresentado. Não posso concordar com o que foi apresentado, porque basta uma simples leitura das Escrituras para ver que faltou ali alinhamento com as Sagradas Escrituras. Eu vou apresentá-los. Primeiro ponto que eu vi que foi passível de crítica foi os anjos da guarda, a parte que ele fala sobre os seres celestiais, né? O capítulo que ele fala sobre os seres celestiais. Aí eu escrevi assim: o assunto apresentado como já concluído e fora de debate não passa de uma polêmica existente na igreja, dado que muitíssimos crentes assembleanos creem nos anjos de guarda enviados por Deus. A obra passa a assumir a declaração de negação das Escrituras em Mateus 18:10, onde Jesus informa que as crianças têm anjos, que eles estão sempre diante de Deus
E, além disso, não faz qualquer menção de alguns textos, dos textos mais famosos no meio pentecostal, mostrando fraqueza da sua argumentação, como, por exemplo, o do Salmo 34, 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Negar a clareza de tal texto não sugere algo bom. Então, o autor, a organização da obra pega esse assunto, que é um assunto que é até polêmico, né, e já coloca ele como se fosse resolvido. Mas não foi resolvido, mesmo porque ele não apresentou uma boa argumentação para dizer que é do jeito que ele falou. Primeiro que ele pega um texto, o texto que Jesus fala que as crianças, o texto de Mateus, né, 18:10, que fala que as crianças têm anjos e que esses anjos estão sempre diante de Deus. Ele fala que não é o que Jesus disse, né? Então ele contraria as palavras de Cristo, que não significa que as crianças têm anjo. E simplesmente ignora outros textos, como diz esse texto do Salmo 34, 7, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Então eu creio, tem um anjo acampado aqui e me guardando, em nome de Jesus Cristo, assim como muitos crentes creem desta maneira, né? Então, isso não é uma doutrina da Assembleia de Deus, isso pelo contrário, é querer impor uma outra doutrina que não é a que eu vejo nas assembleias, não. Salvação temporária. Teve um texto que levantou essa questão, né, que o crente pode receber a salvação, perder, depois receber de novo. Eu achei um absurdo. Diz assim: salvação temporária. Na página 114, a obra apresenta uma ideia absurda de que a salvação pode ser perdida temporariamente. Ora, pode ser perdida, mas definitivamente, como esclarece o texto. 2 Pedro capítulo 2. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca estivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ainda em Hebreus, capítulo 6, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível que outra vez renová-los para arrependimento. Isso que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e os pondo à ignomínia. Tal ideia de que o crente pode perder e recuperar a salvação é pura heresia. Sabe? Devemos incentivar a igreja a não perder o que não pode ser recuperado, em vez de fermentar uma doutrina muitíssimo perigosa com resultados infernais. Então ele expõe essa ideia de que o crente pode receber a salvação, perder e depois receber de novo. Isso é perigoso. A presença de Deus, ela está com o crente onde ele vai. Então, digamos que ele tomou um caminho de desvio, se desviou. Ele não deixou de ser salvo, ele está desviado, mas ele continua salvo. Mas ele está deixando ali, correndo o risco de perder a salvação dele. E o que faz ele retornar para a presença de Deus é o Espírito Santo. Então ele não perdeu ali a presença de Deus. Pelo contrário, o Senhor vai com ele até as profundezas, às vezes, do pecado e o faz retornar. Ele nos toma pela mão, né? Ainda que eu descesse às profundezas do abismo, Salmo 139, né? Tu lá estás. É só fazer uma breve leitura do Salmo 139 para ver que Deus nos acompanha onde nós formos, até o profundo do abismo. Então, há uma possibilidade da pessoa se desviar, mas ela não perde a salvação porque se desviou. Ela continua salva, mas ela está correndo o risco de se morrer, né, nessa condição, aí ela vai perder a salvação. Agora, dizer que a pessoa ela recebe a salvação, perde, depois ganha de novo, isso eu já mostrei a escritura de Pedro aqui, né, e de Hebreus, que isso aí é um absurdo, é uma heresia, né? Não dá para o Espírito Santo ficar entrando e saindo da pessoa, isso não existe. Uma vez que a pessoa foi salva, ela está
recriada, ela nasceu de novo. Não tem como ela nascer de novo uma segunda vez. Então foi um erro grave aí cometido pelos organizadores da obra. O batismo nas águas sem milagre e não sobrenatural. Um outro ponto que foi apresentado, que eu achei um pouco triste, foi dizer que o batismo é um mero cumprimento de um mandamento que não tem nada de sobrenatural nele. Eu não acredito assim, acredito que muitos crentes assembleianos também não acreditam dessa maneira, né? Fica aí o protesto. Também a obra nega o milagre que ocorre no momento do batismo, alegando na página 122 qualquer efeito sobrenatural para ele. Apesar de ser correto que nos batismos nós nos batizamos por sermos salvos, e não o contrário. Existem sim efeitos da salvação que apenas se confirmam com o batismo nas águas, com o efeito sobrenatural que sobre o espírito do indivíduo que desce às águas batismais. Não é meramente um testemunho público de nossa fé, mas complementar a salvação da alma, como diz em Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo. Entre eles, ou seja, no momento do batismo, há um milagre complementar da salvação. Nós não somos batizados porque nós não nos batizamos para nos salvar, não é isso. Nós somos batizados, passando pelas águas do batismo, porque recebemos a salvação. Mas essa salvação ela é concluída, é completada, quando nós damos esse testemunho público e nos aliançamos nas águas do batismo. O povo de Deus, ele estava ainda na época, na parte do deserto, do lado de cá do Mar Vermelho, mas eles precisavam passar pela água do Mar Vermelho, precisavam passar pelo meio do mar, para chegar até o outro lado, para realmente serem um povo livre. Enquanto que eles estivessem de um lado, ainda havia a possibilidade do inimigo ainda prendê-los novamente. Mas depois que eles passaram pelo mar e o mar se fechou, não havia mais possibilidade do inimigo alcançá-los. Então existem muitos crentes que acreditam que existe um milagre sim na hora do batismo, que o batismo não pode ser simplesmente dito que é um cumprimento de uma mera formalidade, né? Isso aí é diminuir o milagre de Deus. O batismo, entre eles, brevemente posso citar aqui um ato do crente da imitação de Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Está lá em Mateus 3, 3 ao 17, Romanos 6, do 3 ao 11. E a obediência do mandado de Cristo, que está lá em Mateus 28, 19. O batismo nas águas é o momento em que firmamos a nossa aliança com Cristo e recebemos a marca de sua propriedade. Tudo isso é um milagre e um ato espiritual que não é dispensável, mesmo havendo o caso do malfeitor da cruz, do lado de Jesus, que recebeu ali mesmo a salvação na iminência da sua morte. Então, existe o caso do ladrão, que estava ao lado de Jesus na cruz e que recebeu a salvação ali. Lembra-te de mim quando tiver entrado no paraíso. E Jesus confirmou a salvação dele naquele momento. Mas não é porque tem esse caso que eu vou desprezar agora o batismo. Não posso usar esse caso como argumentação para dizer que o batismo é uma mera formalidade. Isso aí é uma outra heresia, isso aí é diminuir o ato do batismo que deve ser venerado pela igreja. Um outro ponto. A questão dos elementos da ceia do Senhor, o corpo e o sangue. Isso aqui eu sei que é uma grande questão no meio da igreja e eu, com coragem, eu vou falar. E é a minha posição em Cristo Jesus, eu não tenho medo de expressá-la. Mateus 26, 26 ao 28 diz assim, Jesus, né? Isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei. Exatamente nesse ponto vital ao Evangelho, a obra declara absurdamente que Jesus não disse o que disse, que não queria dizer o que de fato disse. Penso estar aqui a resposta do esfriamento espiritual da igreja atual, na negação cínica de textos claríssimos de que Cristo não pode habitar no corpo do crente, como é a igreja verdadeira. Então, essa foi uma parte em que o organizador da obra ele declara que Jesus usou uma figura de linguagem, que ele não queria dizer o que disse,
e ele acaba dizendo que o ato da Santa Ceia é apenas um símbolo. Não é. Jesus disse o que ele queria dizer. Ele falou o que ele queria dizer. E ele falou que nós devemos comer da carne dele e devemos beber do sangue dele na Santa Ceia do Senhor. Amém? Eu entendo que esse é o motivo de tantas igrejas estarem frias atualmente, de não discernir o corpo e o sangue de Cristo, de acharem que estão comendo apenas um pedaço de pão, um pouco de suco de uva. Eu acho que é por isso que Jesus vivo não tem se manifestado na vida da igreja, de muitas igrejas que professam dessa maneira. Eu particularmente, como eu disse, eu creio que na hora que eu levanto o pão, pelo milagre do Espírito Santo, ele é consagrado em carne de Cristo. E quando eu levo a minha boca, eu estou comendo a carne de Cristo. E a carne de Cristo passa a fazer parte do meu corpo. E quando eu levanto o cálice de suco de uva, eu estou consagrando ele em sangue de Cristo. E quando eu bebo, eu estou bebendo o sangue de Cristo, que está me lavando, me purificando de todo o mal, e está renovando a aliança de Deus entre eu e Deus. Amém? Ainda na leitura aqui da análise. Não há como amenizar tal problemática. Trata-se de deliberada negação das palavras proferidas por Cristo. Então não tenho como diminuir essa problemática, não tenho como falar, passar panos quentes. Por quê? Porque simplesmente ele negou e falou que Cristo não disse o que disse. Então não tenho como aceitar uma situação dessa. Isso não é algo novo, pois já havia ocorrido no ministério carnal de Cristo, quando os discípulos, menos os 12, o abandonaram com a justificativa de que a doutrina de comer a sua carne e de beber o seu sangue fosse intolerável. Jesus expunha que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu, em João capítulo 6, do versículo 32 ao 41, versículo 48. Alegou claramente que o pão é a sua carne, no versículo 51. Ocasião que os discípulos dissidentes questionaram no versículo 52, como pode nos dar este a sua própria carne para comer? Justificando a eles mesmos o abandono de Cristo. Teriam esses líderes atuais que compuseram esta obra abandonada a Cristo também em favor de uma religião morta e fria? Então, no capítulo 6 do Evangelho de João, você tem ali aquele evento que está claríssimo. Jesus começou a falar que ele era o pão do céu, e que quem comesse a carne dele teria vida eterna. Quem comesse o corpo dele, o pão que era ele, teria vida eterna. Então muitos discípulos viraram as costas nesse momento, menos os 12, né? Viraram as costas para ele e falaram assim, quem é que pode suportar uma coisa dessa? Ele vai dar a carne dele para a gente comer? E eles viraram as costas e o abandonaram. Eu me pergunto se esses líderes compuseram essa obra, deixaram isso passar batido, né? Não leram esse texto e não perceberam que foi justamente por isso que eles abandonaram, esse grupo de discípulos abandonaram a Cristo. Será que esses líderes estão querendo abandonar também a Cristo, negando a vida que há na carne e no sangue de Cristo? Nesse milagre sobrenatural que acontece na hora da Santa Ceia, dizendo que não há um milagre, pelo contrário, há um milagre na hora da Santa Ceia e nós recebemos Cristo vivo, ressuscitado dentro dos nossos corpos e ele passa a vivificar os nossos corpos mortais. Dando continuidade no versículo 54, Jesus expõe Jesus expõe que para possuir a vida eterna é preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. E nos versículos 60 ao 66, vemos o abandonar justamente por isso. Então, no versículo 54 do capítulo 6 do Evangelho de João, você vê justamente Jesus falando, você só tem a vida eterna se você comer minha carne e beber o meu sangue. E vemos no versículo 60 ao 66 que eles o abandonaram justamente porque Jesus falou exatamente o que disse. E hoje você pega uma obra como essa, você abrir e ver que os líderes da igreja estão dizendo que Jesus não disse o que queria dizer, eu tenho muita preocupação a respeito disso. O que posso ver é a semelhança dos que
o abandonaram, e de que os que negam que, no ato da consagração dos elementos, pão e vinho transformam-se por um milagre do Espírito Santo em carne, corpo e sangue de Cristo, os quais são comidos pelo que creem. E, com este ato, o Cristo vivo e ressurreto passa a habitar no crente, e isto é a igreja verdadeira. Tá certo? Deixo aqui meu posicionamento sobre esse assunto. Concluo a análise reconhecendo a excelência dessa obra e a importância para o reino de Deus, e a sua importância para o reino de Deus, e indicando-a para consulta nos assuntos os quais não apresentei crítica, que serão muito úteis para a edificação da igreja, atenção para os que contra o argumentei. Reforço que Deus disse o que disse e disse o que queria dizer, e não posso aceitar distorções de qualquer espécie das palavras de Deus, colocando-me pronto para vigiar em favor da verdade ensinada ao corpo de Cristo. Então eu reconheço aí a importância desta obra, a maravilhosa iniciativa de fazer a declaração de fé, mas nesses pontos que eu abordei, eu entendo que não é ponto decisivo ainda na igreja, e que foram colocados como decisivos, e também não é saudável para o corpo de Cristo negar as palavras de Cristo e ainda dizer que está doutrinando a igreja, tá certo? Então Deus abençoe a Igreja Assembleia de Deus, a qual eu faço parte, sou membro, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa honrar e preservar até o dia da sua volta, para a glória de Deus.